Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Não Divida por Zero. E hoje estamos aqui para o aguardado vídeo de trigonometria. É o resumão, pegando esse assunto, dissecando ele no máximo que eu puder, colocando a maior quantidade de informação relevante para você aí, nesses eu espero que sejam até uns 30 minutos de vídeo. Beleza? Mas antes de começar, cara, eu só gostaria de dizer para você se inscrever no canal se você não tiver inscrito ainda e conferir nossas redes sociais, ok? Lá no Instagram vocês podem, principalmente no Instagram na realidade, né? Vocês podem ter um contato direto, mais direto comigo. A gente consegue trocar uma ideia muito legal. Hoje mesmo esse vídeo foi sugerido por um seguidor nosso lá no Instagram, na nossa caixinha de perguntas. Então, se você quer ter a oportunidade de sugerir alguma coisa, de falar qualquer coisa para mim, de perguntar uma dúvida, manda lá no Instagram, segue aí, vai estar na tela e na descrição, como sempre. Beleza? Não quero me enrolar hoje muito não. Vamos falar sobre trigonometria. Primeira coisa, eu não vou ficar enrolando agora não. Vamos embora. Definições em trigonometria. Dado esse triângulo retângulo. E o que é um triângulo retângulo? É um triângulo em que um dos seus lados tem 90 graus. Isso aqui representa 90 graus, beleza? É importante saber isso aqui para começar. Dado esse triângulo retângulo, e aqui nessa aula eu vou admitir que você já esteja familiarizado com radianos, ok? Eu não vou explicar radianos nessa aula aqui não. Então vamos lá. Primeira coisa, galera, dado um triângulo retângulo, eu vou marcar um ângulo θ exatamente nessa posição aqui. Você pode falar, é mais na esquerdinha aqui, tanto faz. Vou marcar o triângulo θ o ângulo θ nessa posição aqui. E por que que eu marco ele nessa posição aqui? Fica mais fácil de enxergar, ok? Então, no triângulo retângulo, nós temos três lados principais. Nós temos um cateto, esse cateto aqui, cateto 1, nós temos esse cateto 2 e nós temos essa hipotenusa, ok? Sempre assim, beleza? Ok? Vamos lá. Esse cateto, em relação, esse cateto aqui, ó, que eu tô falando, o cateto 1, em relação a esse ângulo aqui, ele é chamado de cateto oposto. Cateto oposto ao ângulo, porque ele está opondo ele, ó, tá vendo? Ele é o cateto que está opondo esse ângulo aqui, ele não está do lado dele, ok? Além disso, o que que a gente tem? Aqui eu vou só escrever o oposto. E além disso que a gente tem esse cateto 2, numa maneira melhor de escrever ele com relação a esse ângulo θ aqui, ele é o chamado cateto adjacente, ok? Então, por que ele é o chamado cateto adjacente? Porque ele não é uma hipotenusa, ele é um cateto, e ele é adjacente porque ele está grudadinho aqui no ângulo, beleza? Então, beleza, vamos lá. Cateto oposto, cateto adjacente é importante isso aqui pra gente. Por quê? Porque o seno, o cosseno, tangente, cossecante, secante, cotangente são definidos a partir disso, ok? Para vocês lembrarem essas definições, não tem como, não tem jeito, não tem macete melhor que o nosso fabuloso Soca à Toa. Tem vários outros macetes aí, mas esse é o que eu uso, é incrível, é fenomenal, ok? Recomendo que vocês guardem a partir desse aí. Mas se vocês tiverem outros também, não tem problema. Chegando no mesmo resultado, tá tudo certo, ok? Então vamos lá. Isso daqui que eu vou explicar para vocês são definições, não tem muito o que explicar, só fala, bicho, decora esse trem aqui porque vai cair na tua prova, vai cair no teu vestibular aí, então não tem como. Decora esse trem aí. Seno. Seno, pelo soca à toa, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então é o cateto oposto dividido pela nossa hipotenusa, Hzinho. O que é o cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Inclusive essa dica eu já coloquei na nossa página, beleza? E o que é a tangente, por sua vez? O que sobrou é o oposto sobre o adjacente, beleza? Então é o oposto dividido pelo adjacente. E o que é isso daqui? O que é esse tal de seno, cosseno, tangente, cossecante, blá, blá, blá? Isso são razões, beleza? De lado. Divisão é a mesma coisa que razão, beleza? São em inglês, eles são denominados de ratios, que são a mesma coisa que divisões ou razões, ok? Além disso, o que nós temos? Nós temos cossecante, secante e cotangente. Galera, cotangente, a gente vai pegar a tangente e vai inverter os trem aqui, ó. Então, o que era oposto foi para baixo, o que era adjacente foi para cima. Então, cotangente é adjacente sobre oposto. Beleza? Então, tudo bem? Tá tudo tranquilo? Cotangente, adjacente sobre oposto. Além disso, cossecante. Cossecante é hipotenusa dividido por oposto. Hipotenusa dividido por oposto. Daqui a pouco vocês vão ver direitinho o porquê. E secante. Secante é hipotenusa dividido por adjacente. Ou só AD, igual a gente está escrevendo aqui.
ok? Então, essas são as nossas razões, as nossas definições das nossas funçõezinhas trigonométricas principais. Eu uso só que à toa, é muito bom. Dessas daqui, as que vocês têm que realmente saber são essas três. São as mais importantes. Ok? Elas são as mais importantes e é a partir dessas três aqui que essas outras três aqui de baixo surgem. Ok? Então, essas daqui, essas três aqui, elas são as mais importantes. Isso aqui você precisa saber, bicho. Você precisa saber. Ok? Então vamos lá. Agora que a gente já sabe o que são essas funçõezinhas trigonométricas, a gente já definiu elas, vamos lá para o ciclo unitário, que tem muita coisa que a gente pode falar aqui. Primeira coisa, galera, o que é um ciclo unitário? Ciclo unitário é um ciclo em que o seu raio é igual a 1, beleza? 1 metro, 1 centímetro, tanto faz. O raio é igual a 1, ok? Beleza, além disso, o que isso nos diz pra gente? Que essa distância aqui vale 1, essa distância também e essa distância aqui também vale 1, ok? Tenha isso em mente, isso é muito importante. E o que esse ciclo nos diz aqui? Ó? Como já está exemplificado pelos pontos dele, se isso aqui for colocado como um eixo cartesiano eu acho que é uma coisa que vocês já estão acostumados, né? Se isso for colocado como um eixo cartesiano, esse aqui vai ser o ponto 0, 0, que é justamente o ponto do centro. E esse aqui vai ser o ponto 1 em x e 0 em y, correto? Por quê? Porque em y você não andou nada para cima, não tem absolutamente nada para cima. Enquanto isso, em x você andou essa unidade aqui para o lado. Beleza? Aqui a gente pode ficar fazendo isso daqui para vários pontos, mas a gente vai chegar lá ainda. E por que que esse ciclozinho é tão importante para a gente? Porque para um dado ângulo θ, e aqui eu vou generalizar, eu vou colocar, por exemplo, esse ângulo θ aqui, para um dado ângulo θ. Inclusive, nessa minha figura, está falando alfa, vou apagar isso aqui porque eu não quero confundir vocês. Para um dado ângulo θ, presta atenção, para um dado ângulo θ aqui de inclinação, né, a partir do nosso eixo principal, ó, vocês estão vendo? Tá? A partir da nossa origem, beleza? A partir da nossa origem, para esse ângulozinho θ aqui, nós vamos ter algumas coisas que são muito interessantes. E o que eu tenho a dizer com isso? Primeiro, ó, a gente pode traçar aqui um triângulo retângulo. Na verdade, a gente pode traçar esse triângulo retângulo aqui. Ó, se vocês forem parar para pensar, se tem triângulo retângulo, pelas nossas definições, a gente pode aplicar seno, cosseno e tangente nele também. Belezinha? Se a gente pode fazer isso, opa, beleza, vamos fazer agora. Galera, presta atenção. O que é o seno que a gente já tinha falado? Só que à toa, seno é oposto por hipotenusa. No caso do θ, o ângulo oposto vai ser esse aqui. Não vai? Esse vai ser o lado oposto, desculpa, o lado oposto, e a nossa hipotenusa vai ser esse h. Esse h, no caso, ele vale o próprio raio, beleza? Que no caso aqui é 1, ok? Esse é o próprio raio e ele vale 1. Galera, ok, legal. Além disso, o que nós temos aqui? A gente tem que o cosseno só que à toa é o adjacente dividido pela hipotenusa. Adjacente é esse daqui, ó. Adjacente ao θ dividido pela hipotenusa. Percebam, nos dois casos aqui, obviamente são seno de θ e são cosseno de θ, nos dois casos aqui a hipotenusa é 1, então nesse caso ela morre, porque não muda nada. Então o seno é o próprio oposto e o cosseno é o próprio adjacente. Por isso, nesse ciclo unitário, nós dizemos que esse eixo aqui, ó, o eixo x, o eixo das abscissas, ele é chamado de cosseno de θ, enquanto ali no eixo das ordenadas, que é o eixo y, ele é chamado de seno de θ. Aqui vai ter hora que eu vou escrever sin com N, e tem hora que eu vou escrever sen, porque sin é seno em inglês e sen é seno em português, mas vice-versa. Não faz a menor diferença você escrever sin ou se for escrever sen. Beleza? Às vezes é mais cômodo um ou outro, depende do que você está acostumado aí, mas não faz a menor diferença. Ok? Então, esse é o eixo dos senos, esse é o eixo dos cossenos por conta disso. Beleza? Legal, muito interessante. Além disso, o que nós temos aqui? Esse aqui é um ciclo, e se ele é um ciclo unitário, vocês já devem ter visto na aula de plano cartesiano de vocês, que nós temos quadrantes. Nós temos quadrantes quando nós falamos de planos cartesianos. Né? Quadrantes. Vamos lá, isso aqui é um círculo, certo? É um ciclo aqui. Primeiro quadrante é esse quadrante aqui, ó.
Beleza? É esse quadrante que começa tudo. E ele gira sempre, sempre nesse sentido, que é o sentido anti-horário, é o sentido que é contra o do relógio. Então, aqui, quando a gente for girar para cá, nós vamos ter o nosso ângulo θ sempre positivo, beleza? Ao mesmo tempo, se nós girarmos no sentido do relógio, nessa outra setinha aqui, nós vamos ter o nosso ângulo θ negativo. Beleza? Legal? Então, vamos de novo aqui. Nós temos o primeiro quadrante, nós vamos ter também o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Eu vou escrever isso aqui ali em cima. Eu vou apagar isso aqui para deixar bonitinho para vocês. Eu vou colocar aqui primeiro quadrante, esse aqui é o nosso segundo quadrante, esse aqui é o terceiro quadrante e esse aqui é o quarto quadrante. Beleza? Então tá. Aqui, como nós já tínhamos falado, o θ ele vai ser positivo e aqui embaixo o θ ele vai ser negativo. Por quê? Porque a gente definiu isso, né? A gente definiu que quando ele está contra o sentido do relógio, fica positivo, o nosso ângulo aqui, e quando ele está contra, fica negativo. Isso é importante, beleza? Ok, legal. O que a gente pode tirar a mais de conclusões a partir disso? Galera, aqui nós vamos sempre ter seno, cosseno, tangente em todas as ocasiões aqui. E algo importante que eu vou falar para vocês já de cara aqui, é que a tangente de θ, ela vai ser sempre a divisão do seno θ pelo cosseno de θ. Ok? Sempre guarda isso. Tangente é seno sobre cosseno. Eu não vou manter isso escrito aqui agora, porque já vai ter mantido isso aqui embaixo na parte de identidades trigonométricas. Mas lembrem-se disso. Tangente é seno sobre cosseno. Vai ser muito útil aqui na hora de vocês entenderem o que raio está acontecendo nesse bendito desse triângulo, desse ciclo trigonométrico aqui. Ok? Beleza? Então tá. Esse ciclo também é chamado de ciclo trigonométrico, porque ele é usado majoritariamente na trigonometria. E a gente pode ter aqui, por exemplo, nós temos esse ângulo θ e a gente pode ter também um outro triângulo que é igualzinho, só que está nesse lado aqui do nosso ciclo, certo? Ele é um triângulo que ele é praticamente idêntico ao nosso triângulo original. Ele também tem o ângulo aqui como sendo um ângulo θ, certo? Mas ele está para o outro lado, ele está refletido, digamos assim. E nós podemos continuar fazendo isso aqui embaixo também. Por exemplo, aqui nós vamos ter esse triângulo também com o valor do ângulo θ, e aqui nós vamos ter esse triângulo de novo. Olha que interessante. Também com um ângulo θ. Obviamente, isso aqui tudo tem 90 graus, e isso aqui também tem 90 graus. E por que eu escrevi isso para vocês? Galera, presta atenção. Vamos lá. Se aqui nós temos um eixo cartesiano, tudo que está nesse lado direito aqui, quando a gente fala do eixo x, que seria o eixo dos cossenos, tudo que está no lado direito, ou seja, o nosso primeiro quadrante e o nosso quarto quadrante, ele é positivo, porque ele está partindo da origem para a direita. E, ao mesmo tempo, quando estiver do lado esquerdo, ele vai ser negativo para o eixo dos cossenos, ou seja, para o eixo x. Já para o eixo y, que é o eixo dos senos, isso aqui que está em cima vai ser positivo, ou seja, primeiro e segundo quadrante. E isso que está aqui embaixo, aqui, ó, vai ser negativo, porque ele está indo para baixo, ok? Então, o eixo dos senos, o eixo dos cossenos, isso é importante que vocês saibam. E existe um macetezinho para vocês decorarem isso aqui, mas eu vou colocar como se fosse a nossa tabela para todos os quadrantes aqui. Ó. Nós temos o primeiro quadrante, aqui nós temos o segundo quadrante, nós temos aqui também o nosso terceiro quadrante, e aqui a gente vai ter o quarto quadrante. Em todos eles, nós vamos ter seno, nós vamos ter cosseno, e a gente vai ter tangente. Vamos fazer o estudo desse sinal aqui. Ó, primeira coisa, o que eu tinha falado? Vamos fazer para o eixo dos cossenos antes. Todos os quadrantes aqui para a direita são positivos, ou seja, primeiro e quarto quadrante, certo? Primeiro quadrante, o cosseno, ele é positivo, e no quarto quadrante também o cosseno é positivo. Legal. Além disso, para o segundo e para o terceiro quadrante é negativo. Negativo, negativo. Vamos para o seno agora. Para cima é positivo. Se para cima é positivo, primeiro e segundo quadrante temos o seno positivo. Positivo, positivo. Legal. Além disso, para baixo, no eixo dos senos, ou seja, o nosso eixo Y é negativo, que é o terceiro e o quarto quadrante. Negativo, negativo. Como a tangente, agora ponto importante, ponto, digamos, quente da nossa aula. Tangente é seno sobre cosseno. Se algum dos dois for negativo e o outro for positivo, nós já vamos ter um valor negativo.
Correto? Então, beleza. Aqui, quando somos dois positivos, a tangente vai ser positiva também. Né? E quando são os dois negativos, a tangente também vai ser positiva. Agora, nos outros dois casos, nós temos aqui negativo com positivo, negativo com positivo. Naturalmente, dividir um negativo por um positivo vai sempre dar um negativo. Ou um positivo por um negativo. Enfim, tanto faz. Beleza? É só para vocês entenderem o motivo da tangente ser negativa e positiva. Beleza? Bom, ok, vamos embora. Estamos evoluindo, estamos indo, estamos chegando. Agora nós temos um macetezinho para decorar isso aqui. Porque vamos ser sinceros, você tem que sempre pegar aqui e desenhar os quadrantes. Apesar de você saber e eu endossar essa técnica, às vezes não é o mais rápido na hora que você está fazendo uma prova, por exemplo. Por isso que as pessoas observaram um determinado padrão. Esse padrão é em inglês, mas todo mundo consegue aprender, que é o padrão do ASTC. Eu ia escrever K, mas é C. E o que significa ASTC? Isso significa All de A, Students Take Calculus. Opa, e o que isso nos diz? Aqui, ó, tá falando do primeiro quadrante, do segundo quadrante, do terceiro quadrante e, por fim, do quarto quadrante. Cada letra representa um quadrante. No primeiro quadrante, todos são positivos, ou seja, all, todos são positivos. No segundo quadrante, que é a letrinha S aqui, somente o seno de S é positivo. Já no terceiro quadrante, a tangente é positiva. E no quarto quadrante, o nosso cosseno, que é o C, ele é positivo. Então, isso aqui está dizendo para a gente quais funções, quais relações trigonométricas são positivas. Você pode lembrar por All Students Take Calculus. Em português eu não achei algo tão legal assim para decorar, por isso já peguei aqui em inglês. No livro também estava escrito em inglês, estou usando ele como materialzinho para nossa aula ficar 100% completa. Belezinha? Então, galera, aqui esses quatro triângulos eu fiz eles para vocês para demonstrar não só essa parte da nossa tabelinha, porque, por exemplo, nesse caso aqui desse ângulo θ, o cosseno dele, ó, ele é um cosseno negativo. Em compensação, o seno dele é um seno positivo, entendeu? Aqui, ó, a mesma coisa, cosseno negativo e aqui, no caso, o seu seno vai ser vai ser negativo, né? Já que ele está para baixo. Entenderam? Então, a gente pode ter esses diversos triângulos, diversos ângulos, que eles vão representar ângulos mais para frente. Além disso, no ciclo unitário, uma coisa que é muito importante a gente saber são ângulos que são considerados ângulos correspondentes. E o que esses ângulos correspondentes são? Por exemplo, se eu te perguntasse para achar o seno de 120 graus. Pô, você pode pensar, vão replicar esse ciclo unitário, os 120 graus seria algo mais ou menos assim, ó. Vamos supor isso aqui seja 120 graus, beleza? 120 graus, e aqui sobrou 60 graus. Opa, pera aí, se aqui sobrou 60 graus, e aqui tudo é 120, já que aqui é 180 graus, né? Aqui sobrou 60 graus e aqui é 120 graus. Naturalmente, a gente pode aplicar, por exemplo, se ele quer o seno, nós sabemos que a gente está no segundo quadrante, então se a gente está no segundo quadrante, o nosso seno é positivo. Opa, legal, o seno é positivo. Então, o nosso seno de 60, ele vai ser a mesma coisa que o seno de 120. Por quê? Pô, ora bolas, nós temos esse triângulo aqui, não temos não, ó? Ip! A gente tem esse triângulo aqui. Então, se nós temos esse triângulo aqui, no final das contas, ele vai representar o nosso seno de θ e o nosso cosseno de θ, nesse caso do 60, do 120 e assim por diante. Então, o seno de 120, ele vai ser a mesma coisa que o seno de 60. Oh, legal. Aqui, ó, esse ponto, ele representa exatamente os 60 graus. E aqui vai representar o nosso 120 graus. A abertura de quando for 120. E eles têm a mesma, digamos, altura, bem entre aspas aqui. O que nos diz que o valor do seno e o valor do cosseno deles são iguais. Eu vou apagar essa meleca que eu fiz aqui agora, porque ficou horrível no nosso ciclo. Mas é basicamente isso. Nós temos que ter sempre essa noçãozinha. E como que a gente descobre? Por exemplo, eu vou perguntar para você agora. Antes disso, antes de eu perguntar para você, eu vou passar os ângulos notáveis, que aí eu acho que vai ficar mais fácil a nossa conversa aqui. Por que eu tenho que passar esses ângulos notáveis para vocês? Existe um macetezinho, essa daqui é uma tabela. De novo, isso aqui você só tem que decorar se você quiser entender realmente. Você pode construir os triângulos à parte com cada um desses valores aqui e você vai descobrir esses valores exatos, mas não é o foco aqui agora. O que isso aqui está nos dizendo?
que existem determinados ângulos que são notáveis por eles terem determinadas razões trigonométricas que são fáceis de serem lembradas. Vamos lá, 30, 45, 60. Musiquinha, hora da musiquinha. Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. Aqui, ó, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Opa, legal. Temos raiz no 3, raiz no 2, raiz no 2, raiz no 3. A gente tem também raiz no 1, mas raiz de 1 é 1, então, enfim, né, vocês entenderam. Além disso, olha que legal, nós já temos o valor de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60. Agora falta só a tangente. A tangente, ela é diferente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. E vocês podem comprovar, se vocês não lembrarem dessa última parte da musiquinha, eu já vou repetir ela de novo com a minha incrível cantoria. Eu sei que vocês devem ter adorado com essa voz de. Sei lá. Mas, se vocês forem, por exemplo, dividir o seno sobre o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá 1, beleza? Se vocês fizerem essa divisão também vai dar raiz de 3 sobre 3. E se vocês fizerem essa divisão aqui também, vai dar a nossa maravilhosa tangentezinha de 60, que é a raiz de 3. Beleza? Então, eu precisava passar isso para vocês. Vamos de novo para nossa música. Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza? Então, é isso, é a nossa musiquinha aqui. Geralmente os professores passam para decorar, porque é algo que você precisa saber. Beleza? Então tá, ok. Nós temos esses valores, esses ângulos notáveis aqui. Isso aqui você precisa decorar. Você não precisa decorar os ângulos, mas decore como fazer a tabela, ok? Voltando para lá. Vamos supor que eu te perguntasse qual que é, por exemplo, o seno. Vamos dar um exemplo aqui. Qual é o seno de 150 graus? Seno de 150 graus. Vamos ver se ele tem alguma equivalência. Se você for parar para pensar, vamos supor o seno de 30 graus. Vamos supor que esse ângulo aqui, θ, seja 30 graus. Legal. Se esse ângulo θ é 30 graus aqui, aqui o resto, a gente vai ser o ângulo de 150 nosso, grande ângulo de 150, aqui sobrou 30. Beleza? Então aqui nós temos, novamente, as definições. Nós temos ângulos que os seus valores de seno e cosseno vão corresponder de maneiras diferentes, ok? Então aqui, ó, vamos parar para pensar novamente. Tudo isso aqui vai valer 150 graus, correto? E aqui vale 30, aqui vale 30, nós temos esses triângulos que eles correspondem. Se eles correspondem aqui, seus valores de seno e cosseno em módulo também correspondem. A gente só tem que ajustar o sinal de acordo com essa tabelinha aqui. Vamos lá, seno de 150 graus. Ele vai equivaler então ao seno de 30 graus, né? A gente não tinha falado, isso aqui é 30 e esse outro aqui também é 30 graus. Então, seno de 30 vale meio. Beleza. Seno de 30, a gente sabe que vale meio, então seno de 30 é meio. Mas, porém, entretanto, nós temos que analisar o sinal. No caso, nós estamos pedindo só o seno, então tá de boa. Se a gente não está pedindo o seno, por quê? Ele está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é positivo também. Opa, legal. Então, o seno de 150, nesse caso, também é meio. Além disso, vamos fazer mais exemplos aqui para que isso fique mais claro para vocês. Essa ideia não tem como, galera. Não existe um jeito assim melhor de explicar isso. Infelizmente, peço até desculpa se você não está compreendendo totalmente, mas você precisa digerir isso aqui, ok? Então vamos lá. Ali a gente tem o nosso 150 graus. Se a gente fosse optar, por exemplo, por um ângulo, sei lá, que eu vou chutar um ângulo qualquer aqui agora. A gente já fez de 120, fez de 150. Vamos supor que a gente queira o seno de 180. Seno de 180. Como é que fica? Ele tem alguma correspondência? Vamos observar isso agora. Galera, seno de 180 seria quando ele fizesse essa rotação completa aqui, ó. Tá vendo? Ó? Isso equivaleria aos 180 graus. Essa metade aqui do nosso ciclo. A completa, eu falei errado, me perdoem. A completa é tudo isso daqui que equivaleria a 360. Mas estamos falando só da metade dela. 180, beleza. Se é o seno de 180, seria quando tivesse aqui, o ângulo tivesse abertão, tivesse essa pernona, digamos assim, aberta aqui. Ah, ele tá indo para cima quando o ângulo é de 180 graus? Acho que não, né? Então, quando for 180 graus, a gente pode compará-lo, por exemplo, com o seno de zero. Aqui, esse é o 0 grau, né? Esse é o 0 grau,
e esse aqui é o 180 graus. Naturalmente, o seno de zero, ele não está indo para cima no eixo cartesiano, então ele é zero. Assim como a gente descreveu por esses dois pontos aqui. Cosseno é o ponto x e o seno é o ponto y. Beleza? Então, 0 significa que seno de 180 equivale ao seno de 0 graus, que o seno de 0 graus equivale a zero, seno de 180 equivale a zero. Ok? Obviamente não existe menos zero, então zero, por favor, né? Legal, escrevemos isso aqui também. Vamos supor agora que a gente queira o seno. Vamos mudar, vamos botar o cosseno. Vamos supor que a gente queira o cosseno, só que agora o cosseno de 100 e... Cosseno de 180, vamos começar básico. Cosseno de 180. Ele deu essa revolução aqui, essa metade. Ele andou na metade do ciclo. Se ele andou aqui, o cosseno disso aqui vai ser justamente essa parte aqui, correto? Esse é o eixo dos cossenos, o cosseno é essa parte aqui. Se essa parte equivale ao próprio raio, e o raio é 1, então o cosseno de 180 ele equivale a 1. Opa, peraí. Não. Opa, peraí. O cosseno de 180 é 1? Não, né, galera? Cosseno no segundo quadrante ele é negativo. Por quê? Porque está vindo para trás do eixo cartesiano. Cosseno de 180 é menos 1. Ok? Então fiquem atentos com isso aí. Cosseno de 180 não é 1, galera. Ele é menos 1. Justamente pela definição ali do próprio eixo cartesiano que a gente está descrevendo. Ok? Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Eu vou fazer um exemplo usando um ângulo negativo. Seno de menos 30 graus. Menos 30 graus, o que significa? Aqui o θ é positivo, ou seja, eu estou indo na direção anti-horária. Seno de menos 30 quer dizer que eu estou indo na direção horária, no sentido horário. Me perdoe, é o sentido horário. Sentido horário, eu estou vindo para cá, então é como se eu andasse 30 graus para cá. Né? Então, esse triângulozinho aqui teria o seu θ equivalendo a 30 graus. Correto? Certo? Beleza? Legal. Isso aqui, por sua vez, seria o equivalente a se eu andasse 330 graus na direção, no sentido em que o θ for positivo, no sentido anti-horário. Se eu chegasse, andasse tudo isso aqui e parasse aqui, faltando 30 graus, eu chegaria no ângulo menos 30 graus. Correto? Eu acho que espero que fique claro para vocês isso aqui. Mas eu posso ter exatamente esses ângulos, que eles são ângulos negativos, que eles correspondem ao mesmo tempo a um determinado ângulo positivo, certo? Então, naturalmente, galera, a gente só precisaria fazer aqui o seno do nosso belíssimo 30 graus. O seno do menos 30 graus, por esse θ equivaler a 30 graus, em módulo, obviamente, nós teríamos aqui que ele é igual a esse eixo, porque nós estamos para baixo, né? Esse seria o seno que a gente está procurando. Seno de 30 a gente sabe que vale meio. Como ele está para baixo do eixo cartesiano, seno de menos 30 graus vai ser menos meio. Correto? Correto, galera? Menos meio. Beleza. Então, estamos aqui, estamos conseguindo dissecar essa matéria maligna de trigonometria. Além disso, galera, a gente pode ter mais de uma rotação. Por exemplo, se eu partir do 0 grau, fizer uma rotação completa e depois eu faço mais uma. Voltei e parei na origem. Eu completei, na realidade, se tudo isso tem 360 graus, eu completei 760 graus. Então, se eu perguntasse para você qual que é, por exemplo, a nossa tangente de 720 graus. Aí você fala, nossa, 720 graus, eu completei duas rotações. Eu andei 360 graus e andei 360 graus de novo. Então, 720 graus equivaleria a tangente de 360 graus, que é a mesma coisa que a tangente de 0 graus. Opa, legal. Quanto que vale essas duas? Vamos parar para pensar. Tangente de 360 graus. Tangente de 360 graus, ou de 0 graus. Tangente de 360 graus. A tangente é o seno sobre o cosseno. Na verdade, tangente é seno sobre o cosseno. Nesse caso, quando for zero, o cosseno vai ser 1 e o seno vai ser 0. Então, nós temos que a tangente de 0 graus vale 0, porque 0 dividido por 1 vai dar 0. A mesma coisa com a tangente de 360 e com a tangente de 720 e assim por diante. Beleza? Então,
Galera, eu acho que de ciclo nós conseguimos, beleza? Atingir aqui o que ele queria que nós. O que as escolas falam pra gente aprender, né? Então, eu espero do fundo do meu coração que essa parte tenha dado para entender. Beleza? Então, agora a gente vai mover. A gente já passou para os ângulos notáveis, vamos mover para algumas identidades trigonométricas. Primeira coisa, galera, o que são identidades trigonométricas? Relações entre as funções. Nós temos lá a função seno, cosseno, tangente, blá, 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 cossecante, blá, blá, blá. O que são as identidades? São relações entre essas funções. Beleza? Primeira coisa, tangente de θ, eu já falei para vocês, é o seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Isso aqui, acho que vocês já estão careca de saber. Secante, secante pela sua vez, ela é a medida do inverso do cosseno, ou seja, 1 sobre o cosseno. Ok? Secante é 1 sobre o cosseno. A cotangente, ela é 1 sobre, adivinhem, a tangente. Uau! Cotangente é 1 sobre a tangente. E a cossecante, cossecante é o inverso do seno, ou seja, 1 sobre o seno de θ. Beleza? Eu espero que dê para digerir isso aqui, são informações novas também, mas eu tenho que passar para vocês. E de novo, isso aqui são definições, não tem outra maneira de observar isso, beleza? De aprender isso aqui. Além disso, nós temos algumas fórmulas para o que a gente chama de soma de arcos. Arcos seriam os nossos ângulozinhos ali, ok? Soma de arcos. Putz, o que é isso aqui? É quando a gente tem, por exemplo, vamos supor, o seno de 30 é a mesma coisa que o seno de 15 mais 15, né? Seria 15 mais 15 graus, daria um seno de 30 graus. Mas isso não é, por exemplo, seno de A mais B não é a mesma coisa que seno de A mais seno de B. Pelo amor de Deus, isso aqui não vale para nenhuma das relações. Cosseno de A mais B não é cosseno de A mais cosseno de B e tangente de A mais B não é tangente de A mais tangente de B. Nós temos fórmulas para isso que são deriváveis, e derivável não estou falando de derivada não, elas são só demonstráveis a partir de outras coisinhas aqui, beleza? Não vou entrar nesse mérito também. Vamos lá, vamos aprender seno de A mais B. Nós temos uma música para falar novamente do seno de A mais B, dessa soma de arcos. E é justamente o seno A, cosseno B, mais ou menos, seno B, cosseno A. Então, seno de A mais B é seno A cosseno B, seno B cosseno A. E bota o sinal respectivo aqui no meio, ok? Além disso, cosseno de A mais B. O cosseno de A mais B, esse daqui é o famoso cossa-cossa. Por que cossa-cossa? Porque é cosseno de alfa vezes cosseno de beta. E aqui a gente tem uma inversão dos sinais. Se ali é mais ou menos, aqui é menos mais. Beleza? Mais ou menos, menos mais, cosseno de alfa vezes seno de beta. É isso, ok? Agora a tangente. A tangente é um trem mais chato, mas ela não cai tanto, então dê graças a Deus. Tangente de alfa mais beta é a mesma coisa que a tangente de alfa. Tangente de alfa. Agora vamos lá. Tangente de alfa mais tangente de beta dividido por 1 menos tangente alfa vezes tangente beta. Aqui tem uma musiquinha que é do banheiro, que você chega no banheiro e pergunta: tem gente em A, tem gente em B, tem gente em A, tem gente em B, entendeu? E tem esse um aqui que é tem gente em A, tem gente em B. Mas, enfim, você pode usar essas musiquinhas para decorar. Infelizmente, você tem que decorar esse tipo de coisa aqui, ok? No caso da tangente, quando ela for positiva, quando você estiver somando aqui os valores, falei errado, quando você estiver somando os valores, vai ser mais aqui e menos aqui. Quando você estiver subtraindo, aí o negócio vai se inverter. Aqui vai ser menos e aqui vai ser mais, ok? Então, é basicamente isso para a parte das identidades trigonométricas, é isso que eu tinha que passar para vocês, ok? Além disso, vamos para o que eu acho que é um dos pontos altos desse vídeo, que é a interpretação desses gráficos, dessas funções. Eu coloquei aqui e eu vou ver se você consegue aqui identificar quais funções são respectivas a esses gráficos aqui. Eu coloquei as duas funções principais, seno e cosseno. Eu queria que você pausasse esse vídeo aqui agora e identificasse qual que é o gráfico da função seno e qual que é o gráfico da função cosseno. Manda brasa. Ok, vamos lá. Minha vez.
Galera, presta atenção. Para a gente identificar se é um gráfico senoide, se é uma senoide ou se é uma cossenoide, ou seja, se é um gráfico da função seno ou se é um gráfico da função cosseno, observamos a origem dele. Ó. A origem dele. E por que você vai falar, nossa, mas por que eu vou observar a origem dele? Por quê? Prestem atenção. O de zero, seno de 0 graus, ele equivale a quanto? Vamos olhar lá no nosso ciclo trigonométrico de novo. Seno de 0 graus. Pô, quando está em 0 graus, o seno, ele é zero também, não subiu absolutamente nada no y ali, não é verdade? Então, o seno de zero é zero. Agora, o cosseno de zero, por sua vez, de 0 graus, ele é 1, né? Porque ele é. Vamos voltar ali no ciclo para que vocês vejam isso. Mas aqui, ó, o cosseno, quando o ângulo for zero, é esse aqui, ó. É esse lado completinho. E esse lado completinho, nós já discutimos, por ser um ciclo unitário, que ele vale 1, beleza? Então, o cosseno de 0 graus é 1. Então, quando a gente olha aqui o zero, e quando ele estiver começando do 1, nós temos que ele é uma cossenoide. E quando ele estiver começando do 0, nós temos que ele é uma senoide. Então, observando aqui, a gente consegue determinar agora. Aqui, ó, ele já está começando do 1. Ó, está começando do 1, em compensação aqui ele está no 0. Então, esse gráfico aqui, esse gráfico é o gráfico da função senoide. Beleza? O seno de θ. Enquanto esse gráfico é o gráfico da função cossenoide, que é o cosseno de θ. Beleza? Sempre mantenha isso aqui na cabeça de vocês. Vocês não vão precisar decorar mais nada, isso é só um entendimento que vocês já tinham com os seus conhecimentos lá do ciclo unitário. Beleza? Lá do ciclo unitário. Ok? Belezinha. Agora, nós temos esses dois gráficos aqui. E eu queria que vocês prestassem atenção numa outra coisa. Isso aqui vão ser conceitos que a gente usa. Tem uma área da física que trata somente de ondas, né? São a famosa ondulatória. Mas eu vou tentar explicar isso aqui de uma maneira mais fácil para vocês. Isso daqui, ó, é a chamada crista do nosso gráfico. Enquanto essa daqui é chamado o nosso vale do gráfico, que é o ponto, respectivamente, mais alto da sua oscilação e o ponto menos alto, que seria o menor ponto da sua oscilação. E por que o gráfico do seno e do cosseno eles são desse jeito aqui, com essas curvas muito loucas? Porque, de novo, vamos olhar no ciclo trigonométrico. O que acontece quando a gente tem revoluções completas? É aquele negócio que eu te falei. Se você for de 0 a 360, você teve vários valores de seno e cosseno. Aí você repete isso e vai até 720. Como isso aqui é um ciclo, naturalmente o gráfico ele tem que ser um gráfico cíclico, que ele começa, termina, começa de novo, termina de novo, começa de novo, termina de novo, e assim vai infinitamente. Que é o que acontece aqui, ó, é uma onda. Ela começa, termina, começa, termina. E a mesma coisa aqui no cosseno. Começa, termina. Começa, termina. São gráficos periódicos, ok? Grava essa palavra na cabeça de vocês. São gráficos periódicos, beleza? Então tá. Aqui uma coisa importante. No gráfico da funçãozinha seno, nós temos que esses pontos aqui, ó, que tocam o nosso belíssimo eixo X, né? Isso aqui é um eixo X, esse aqui é um eixo Y, esse é um eixo Y e esse é um eixo X. Os pontos que tocam, eles são múltiplos de π, beleza? Por quê? Porque π equivale a 180 graus, beleza? Esses pontos aqui são múltiplos de π. Então, esse seria o π e esse ponto aqui seria o 2π. E assim por diante. E por que isso acontece? Rapaz, seno de 180 graus. Vamos de volta lá para o nosso ciclo trigonométrico. Seno de 180 graus, bicho. Putz grila, como que eu faço isso aqui? 180 graus é só essa metade aqui. E ele vale zero. Né? Então, nesse ponto, quando ele for igual a π ou a 180 graus, a nossa função tem que valer zero, que é o que acontece aqui. Quando for 2π também, quando for 3π também, 4π e assim por diante, beleza? É isso. Já o gráfico do nosso grandioso cosseno, isso acontece sempre que o nosso número for um múltiplo de π sobre 2. π sobre 2. Ok? π sobre 2. Beleza? Por quê? Porque a função cosseno, eu não sei se deu para perceber aqui no gráfico, mas ela é a função seno com um retardo, digamos assim, de π sobre 2. Ó. Tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas se eu pegar essa função cosseno aqui, ó, pegar essa função cosseno
e bater ela, que ó, dá um pá, eu dei um tapão nela de π/2, ela vai virar a função seno, beleza? É isso, basicamente. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Aqui, obviamente, eu pulei algumas partes, tipo a parte que fala de radiano, coisa e tal, período, ondas, enfim, são coisas relacionadas à física, principalmente. Mas eu espero que tenha dado uma noção para vocês. Vou até terminar nessa tabelinha dos ângulos notáveis, que é, por favor, vocês não esqueçam esse trem aqui, por favor. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não gostaria que ele tenha ficado, que tivesse ficado tão longo assim, mas o assunto é um assunto complexo, é um assunto difícil, é um assunto complicado. Veja esse vídeo mais de uma vez se você precisar, ok? Muito provavelmente você vai. Então, um abraço, eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.